Olá, olá a todos os amigos do canal Denis Viana Mundo Secreto para mais uma edição especial. E hoje nós vamos dar continuidade no nosso estudo especial, o Grande Plano, parte 3, e com certeza terá muitas atualizações ainda, certo? Teremos ainda a parte 4, parte 5, quem sabe talvez até parte 6. A questão aqui, meus amigos, é que estamos num tempo único, singular da história da humanidade. E as coisas estão acontecendo muito rapidamente. O leirão simplesmente está liquidando a fatura na superfície. Então, a gente sabe que essa estrutura de poder espúria tem várias camadas diferentes. E você tem que começar realmente, efetivamente, aniquilando, desmantelando a estrutura que está à vista de todos, ou seja, na superfície. Nós sabemos também que essas operações acontecem na estrutura underground, só que isso é um pouco mais difícil da gente mensurar, né, ter dados. Apesar que hoje o doutor Steve Greer praticamente, né, ele não falou de forma incisiva, mas praticamente deixou entender que trabalha com Trump. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Saiu agora, por isso que eu me atrasei para a live. Falei, eu tenho que ver isso. Não, eu posso atrasar, mas eu preciso ver. E eu assisti. Meus amigos, espetacular. Então, perguntaram, um entrevistador perguntou na cara do Dr. Steve Greer, viu, Dr. Steve Greer, o senhor está trabalhando com o Trump diretamente? Ele nem afirmou e nem negou. Ficou na defensiva. Mas a gente sabe, ele falou, não, eu tenho algumas pessoas que eu conheço na equipe do Loirão, que são muito bem intencionadas, a gente sabe que ele estava telefonando, ele falou várias vezes, ele estava trocando telefonemas com o Marcos Rubio, ele falou também que a amiga da Tulsi Gabbard, que é a nora do Robert Kennedy Jr., que é ex-agente da CIA, é da equipe do Dr. Greer, sem falar que o Jake Barber e seu amigo estão trabalhando diretamente com a ARO, e é claro que isso tem o dedo do Dr. Steve Greer. Todos eles são membros da equipe do Dr. Steve Greer. E o Dr. Steve Greer quase que teve que confessar que, de fato, ele está trabalhando com a equipe do Loirão. Isso é espetacular, porque o Dr. Greer sabe. 35 anos trabalhando, ele realmente sabe mapear a estrutura do poder oculto. 35 anos trabalhando arduamente para entender toda essa estrutura de poder espúria, de cima para baixo e de baixo para cima. Então, se existe um homem no planeta Terra com conhecimento para dar assessoria à Donald Trump para destruir os Majestic 12, este homem, com certeza, é o Dr. Steve Greer, que é a pessoa mais habilitada de todas. Realmente espetacular. E na superfície, os dias da OTAN estão contados. A manobra do Di Vence, vice do Loirão, junto com o Loirão, foi simplesmente espetacular. Eles estão fazendo que o Zelensky faça exatamente aquilo que eles esperam que ele faça. E ele caiu na arapuca do Loirão. E isto vai, inevitavelmente, levar ao fim da OTAN e da ONU para sempre. E será instituído, sim, uma nova era de paz e de prosperidade. Fantástico. Vou dar mais detalhes daqui a pouquinho para vocês, porque, na verdade, é um dossiê completo de geopolítica a respeito deste tópico. Meus amigos, a coisa está num ritmo muito acelerado. Sem falar que o próprio Elãozinho Centauriano fez uma postagem no X falando que seria muito conveniente, seria muito salutar o planeta Terra o fim da ONU, assim como da OTAN. Os Estados Unidos deviam dizer tchau à ONU. Aliás, os Estados Unidos já não faz parte da OMS, então seria já uma tendência natural dizer tchau também para a ONU, assim como para a OTAN. E lembrando que os Estados Unidos saindo da OTAN, acabou a OTAN. Acabou a União Europeia junto com os globalistas que lá atuam. Realmente espetacular. Sem falar que agora há pouco, também saiu hoje, recentemente, gratidão à equipe de redação, porque nós estávamos trabalhando até agora
5 minutos atrás estava no computador junto com a equipe de redação. Pressão chinesa para a liberação da energia livre. É isso mesmo que os senhores e as senhoras estão ouvindo. A gente sabia que em 2022, já trouxe informação para vocês, a China, por um triz, não falou, afirmou mundialmente que os extraterrestres existem. 2022. No ano passado também quase bateu na trave. Eles também assinalaram que os extraterrestres existem e depois voltaram atrás no último momento. E agora a China está assinalando que vai implementar energia barata, como se fosse o hélio 3. Daqui a pouco a gente vai falar para vocês. Não poluente e não é combustível fóssil. Né? Realmente espetacular até do ano 2028. Pressionando os Estados Unidos. Lembrando que o próprio doutor Steve Greer diz que o Putin está pressionando o loirão nesse momento para que ele possa agilizar o processo da divulgação, acelerar esse processo. É claro que existem ainda algumas demandas, pendências, né, porque ainda existe a estrutura dos sites negros, mas existe uma pressão internacional, principalmente por parte da China e por parte da Rússia, para que este processo possa ser acelerado. Impressionante o que está acontecendo, meus amigos, e é realmente empolgante. Estamos vivendo, de fato, em tempos especiais. É muito bom. Deixa eu começar com as informações de geopolítica. Eu não sei nem por onde começar. É Unidunité aqui. Vamos lá, vamos por aqui. Aqui, meus amigos. Deixa eu ver se está tudo ok. Tudo ok. Por que o colapso da OTAN pode ser questão de tempo? Aliás, esse processo já se iniciou. Lembrando que a OTAN, assim como a Operação Paperclip, foi articulada pela agência espúria de 3 letras, do Allen Dulles. Allen Dulles, que foi um facilitador e também cooperava com o bigodismo. Ele cooperava, ele gostava, era simpatizante do bigodismo, e ele foi o cara que articulou para que mais de 5.000 bigodistas pudessem ser integrados aos Estados Unidos na denominada Operação Paperclip no final da década de 50. E no mesmo período, quando foi formado o Tratado do Atlântico Norte, praticamente todos os generais e os líderes que na primeira composição da OTAN eram também ex-bigodistas. Ou seja, uma instituição que foi criada pelos escuros para atender os objetivos escuros. Pois bem, isso é história. O almirante James Starnes alerta que o fim da OTAN pode estar com seus dias de distância. Por quê, meus amigos? Porque eles sabiam da profecia de Edgar Cayce. Por isso, estavam com medo. Sabiam da profecia do Edgar Cayce que a Rússia viria à liberdade. Né? Da Rússia viria uma revolução que iria mudar o mundo para sempre. A partir da Rússia, o mundo e todos os escuros seriam destituídos. Edgar Cayce falou isso há mais de 90 anos atrás. No tempo ainda da ex-União Soviética, antes do término da Segunda Guerra Mundial. Bem antes mesmo. Então, eles formularam a OTAN. Pois bem, isso é uma longa história, já falei no canal, não vou dar todos os detalhes. Quem quiser saber mais sobre, procure no acervo do canal. O almirante James estava alerta que o fim da OTAN pode estar e os dias à distância. Muito pouco, está muito perto o fim dessa instituição espúria. E quando preocupações de políticos, analistas da mídia sobre o destino nada invejável da grande belicista, verdade. A OTAN foi estabelecida também para promover e estabelecer guerras intermináveis, dando dinheiro e suporte para o complexo industrial dos Estados Unidos, assim para o complexo militar da Europa. Esta é a finalidade dessa instituição. Lembrando que quando teve a queda da União Soviética e o Tratado de Varsóvia caiu, é claro que a OTAN também teria que deixar de existir, no entanto, ela continua até hoje. O seu objetivo é destruir o urso a qualquer custo. Só que, infelizmente, para nossa alegria e para a infelicidade deles, esse objetivo não será alcançado. Veja o que os principais políticos estão dizendo sobre o futuro da OTAN. A OTAN está sofrendo morte cerebral. Maravilhoso. Dá gosto de falar isso. Eu falo isso com gosto. Eu estava esperando por isso a minha vida inteira. E agora está acontecendo. À medida que a aliança perde sua coerência estratégica, depois que os Estados Unidos se retiraram da Síria e reduziram seu comprometimento com a segurança europeia,
diz o presidente francês, Manuelzinho. O Manuelzinho está triste, está muito magoado, porque os dias da OTAN estão contados. Ele está triste. É um império belicista, lavagem de dinheiro. É também uma cortina de fumaça para várias práticas ilícitas, comércio de pequenos, comércio de substâncias ilícitas, tudo isso vai acabar, e é tudo culpa do loirão. Pois é, está acontecendo. Está aqui, chefe da OTAN diz que a aliança militar sem os Estados Unidos não funcionará. Óbvio que não. Mesmo porque mais de metade do orçamento da OTAN provém dos Estados Unidos. E, praticamente, só para vocês terem uma noção, daqui a pouco eu vou trazer essa informação, os militares da Grã-Bretanha só têm 25 tanques. É uma força militar ridícula, inexpressiva. Ou melhor, nem tem força militar. Acabou. Tanto é que a Úrsula, a vovó malvada, vocês conhecem ela, né? A presidente da Comissão Europeia. Não disse, nós temos que investir, não sei quantos, 800 bilhões em defesa, etc. Isso tarde demais, minha querida. Tarde demais. Não vai dar tempo. Até lá, o Putin vai passar como um rolo compressor na Usântia para expor todos os crimes com a ajuda do loirão. Então, vocês, líderes europeus, Stammer, Manuelzinho da vida, todos vocês serão desmascarados a nível mundial. Lembrando, meus amigos, que o loirão é um gênio. Tem visão além do alcance. Com certeza ele está sendo assessorado por extraterrestre, porque é inacreditável. Veja que, à primeira vista, eu não consegui identificar o que tinha acontecido. Agora, tudo está muito claro. Em primeiro lugar, ele está manchando com a reputação do Zé. Todo americano sabe que ele é um bandido. Todo americano. É claro que existem aqueles alienados, né, que vão defender a Usante a todo custo, né, que sofreram lavagem cerebral, mas a grande massa, né, do público norte-americano, do cidadão americano, está ciente dos desmandos do Zelensky. Maravilhoso, porque foi exposto na rede de televisão. É como eu falo para vocês, não adianta papel, não adianta loirão chegar com papel lá, nós temos algumas evidências aqui que o senhor cometeu algumas irregularidades, atos ilícitos, etc. Não. Esses trevosos precisam ser desmascarados numa exposição pública. E o loirão foi brilhante, cirúrgico. Ele foi desmascarado na rede de televisão. E todo mundo agora sabe quem é o Zé. Ele é repudiado nos Estados Unidos e será também repudiado pelo cidadão europeu. Muito em breve. Vamos dar continuidade. As operações da OTAN puseram fraquezas fundamentais de vontade e capacidade de colocar em questão a viabilidade futura da aliança. O ex-secretário de Defesa dos Estados Unidos, o Robert Gates, a relevância da OTAN nem tem que relevância nenhuma. Poderia diminuir se ela não evoluísse além das estruturas da era da Batalha Fria, particularmente no que diz respeito ao seu papel em ameaças não tradicionais, como o terror, ex-secretário-geral da OTAN, George Robertson. A OTAN estava obsoleta, porque não estava cuidando do terror. Presidente dos Estados Unidos, loirão. Então, a principal função, se é que tem alguma função para essa instituição, é cuidar e precaver para que não haja terrorismo. E os senhores falharam miseravelmente nesta obrigação de vocês. Interessante. Especialistas compartilham uma visão cética sobre o futuro da aliança. A possível dissolução da OTAN, dissolução, olha só a palavra, está logo à frente. Permitirá o surgimento de novos líderes europeus. Verdade. Porque, vejam, meus amigos, o Manuelzinho, vocês têm que entender isso, o Manuelzinho só está cumprindo esse cargo globalista na Alemanha, o Stammer na Inglaterra. Sabe por quê? Porque existe a OTAN e a União Europeia. A União Europeia é uma espécie de consórcio do mal. Dá para vocês entenderem isso? É uma espécie de consórcio, aonde eles trabalham todos bonitinhos, juntinhos, numa agenda. E a agenda a gente sabe muito bem para que eles trabalham. Eles trabalham para a DS dos Estados Unidos, junto com a OSCE, de outras instituições espúrias. Sem falar também que eles são um recurso dos sites negros, só que de forma velada, para que as operações ilegais possam alcançar
várias fronteiras diferentes, se é que vocês me entendem. Então essa instituição vai ser simplesmente coisa do passado, uma lembrança ruim do passado, para a nossa alegria. A possível solução da OTAN permitirá o surgimento de novos líderes europeus. Verdade. Líderes não globalistas, assim como Robert Fico, Viktor Orbán, da Hungria, que substituirão os atuais. O analista de defesa dos Estados Unidos, Lawrence Wilkerson. O plano muito bem elaborado. Em curso, em andamento. Continua. Último de Loirão. Fim da OTAN no início de uma nova era geopolítica, com certeza. Com certeza. Uma era de paz, uma era de prosperidade. Aliás, isso é uma pré-condição indispensável. O fim da OTAN, que será seguido pelo fim da ONU-LULU. Mas não é a ONU-LULU do Havaí, tá? Aqui eu tenho que mudar a palavra. Vocês entenderam? ONU-LULU. Pois bem. O retorno do Loirão à Casa Branca pode fragmentar irreparavelmente o bloco. Professor Philip Anson Bryan. A derrota da Usantia, da Ucrânia, seria devastadora e potencialmente fatal para o prestígio e reputação de toda a marca da OTAN. Seria vexatório, seria humilhante. E o Loirão vai ajudar para agilizar o processo. O jornalista irlandês Shelbourne, a vitória do urso no conflito da Usantia levará ao colapso, não a vitória do urso, a vitória da Aliança da Terra. Levará ao colapso real da OTAN, ex-oficial da inteligência dos Estados Unidos, Scott Hinter, que fonte Sputnik Internacional. A belicosidade imprudente da Europa, são belicistas, beligerantes, empurra o Loirão para a saída da OTAN. Analista do Wall Street. Verdade. Verdade. Meus amigos, o Loirão agora ele tem os motivos, ele tem o pretexto que ele não tinha antes, diante do Partido Republicano, que tem muitos ali que são pró-OTAN, para simplesmente romper com a aliança. Sinto muito, eu não vou mais fazer parte dessa aliança. O Zé veio aqui, me desrespeitou, o Zé não quer a paz, eu dei todos os meios, aliás, para reconstruir esse país, e ele simplesmente disse não. Então, eu estou saindo fora da OTAN, ou seja, ele tem os motivos, ele tem realmente como justificar esta ação. E quem deu essa justificativa para o Loirão foi o próprio Zelensky. Genial, não? Nossos parceiros europeus parecem querer guerra a todo custo. Verdade. Não, o negócio deles é guerra. E eu estou fora, eu quero a paz. Um ótimo argumento. E é um argumento bastante consistente. E o cidadão americano já está comprando essa narrativa do Loirão. Sinto muito. Eu vou sair da OTAN. Pois bem. Acreditando que os Estados Unidos pagarão e os americanos morrerão. Disse o analista Wall Street Charles Ortel a Sputnik. Por quê, meus amigos? Por que o Loirão tem que sair da OTAN? Eu vou explicar para vocês, eu vou desenhar, se necessário. Porque é o seguinte, a ideia, o Loirão já matou a charada. A ideia do Zelensky é o seguinte, junto com os belicistas europeus, da União Europeia, vamos provocar o urso com várias hostilidades. O urso vai vir com tudo, como um rolo compressor, e vamos fazer com que o urso também chegue a invadir a Europa. Porque caso isso aconteça, os Estados Unidos é obrigado a nos defender. Aí a gente começa a Terceira Guerra Mundial. Estão compreendendo? O Loirão, que é muito esperto, não. Tô fora. Não vou fazer mais parte da OTAN. Entenderam? Aí os senhores se virem com o urso. O urso não é mais problema meu. Simples assim. E vocês vão fazer o quê? Fala para mim. O que os senhores vão fazer? A Grã-Bretanha tem 25 tanques. Armamento escasso. Não tem, porque foi esgotado. Vocês forneceram tudo pro Zé. Vocês não têm nem como se defender, meus queridos. Vocês vão ter que se render, vão ficar de joelhos perante o urso e eu vou assistir de camarote comendo pipoca. É isso que vai acontecer. Aí os senhores tiverem bom senso, irão se render. A Aliança da Terra. É isso que vai acontecer. Genial o Loirão. O Loirão é genial. Segundo o Ortel, o Reino Unido e a União Europeia se sentem livres para provocar o urso, uma potência nuclear. Por quê? Porque eles sabem que estão amparados. Tem um guarda-costa, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos dizendo, simplesmente,
rompendo com a OTAN, saindo da OTAN, aí a festa acaba. Acaba a valentia na hora, no mesmo minuto. Vão virar cordeirinhos. Ai, o Putin é tão lindo, Putin, vou conversar com o senhor. Vai ser assim, meus amigos. Não foi bem isso que eu quis dizer. É por aí. Reino Unido não se sente livres para provocar o urso, uma potência nuclear, porque acredito que sua segurança é garantida pelo artigo 5 do Tratado do Atlântico Norte, que obriga os Estados Unidos a defendê-los. Por isso que os Estados Unidos vai sair voltando. Estão compreendendo? Genial. E o melhor, os Estados Unidos vai sair da OTAN em grande estilo, com um apoio popular. E você, Zelensky, ajudou. Você cooperou com isso. Se não fosse o senhor fazendo aquele show de horrores, aquela verdadeira palhaçada no Salão Oval, jamais isso teria acontecido. Tudo graças a vocês. Maravilhoso. Agora, os Estados Unidos têm como sair em grande estilo, amparado pela população dos Estados Unidos. Fantástico. Uma jogada de mestre do Loirão. Fantástico. O representante da Europa, Zelensky, é um proxy. Ali é uma cidade satélite da Deep State americana, da Deep State europeia. É isso que é a Ucrânia. Fato. Está se comportando como um velho mafioso, é verdade. Exigindo dinheiro para proteção. É isso que ele faz. É um pedinte, é um mendigo internacional. É um saco sem fundo, diz Ortel. Para quê? Para arrastar pessoas. Eu vi no canal do Clayton Morris. Eles pegam garotos de 18, 17 anos, meus amigos, alguns menores de idade, arrastando pelo pé, para serem recrutados no exército zantiano, que é uma verdadeira máquina de moer carne. Essa é a realidade. Fora outras barbaridades, que não dá nem para mencionar aqui, que acontece. Fora a corrupção, a lavagem de dinheiro. Aliás, é o país mais corrupto do mundo. O próprio Zé diz que mais da metade do dinheiro que ele recebeu, ele não sabe o paradeiro. Ele não sabe para onde foi. Ninguém sabe, ninguém viu. Ou seja, ele mesmo está admitindo que o país dele é um antro de corrupção. Sem falar dos pequeninos que desapareceram. Aí a coisa vai ficando cada vez pior. Cada vez pior. O envolvimento dos Estados Unidos no conflito da OTAN significa maior proteção para a Europa e mais dinheiro do contribuinte americano, fluindo para os cofres europeus. Mas isso não vai acontecer. Claro que não. Porque nós temos o quê? Loirão no poder e gira e vence. Ortel ressalta. Ele acredita que à medida que a Europa prossegue com seu belicismo imprudente, os Estados Unidos podem não ter outra escolha a não ser deixar a aliança transatlântica. Verdade. Análise perfeita. É exatamente isso que vai acontecer. E isso tudo foi muito bem calculado. Muito bem calculado nos mínimos detalhes. Os Estados Unidos não têm nada a ver com subsidiar a Europa e defendê-la, diz Ortel. De fato, acredito que temos o dever para o nosso próprio cidadão de reduzir significativamente nossos compromissos de defesa com a Europa e rescindir as garantias do tratado de OTAN. Rescindir o contrato. Acabou. Tô fora de agora em diante. Esperem, porque isso vai acontecer, muito provavelmente, nos próximos dias. Se não sair da OTAN completamente nas circunstâncias atuais, Sputnik, fonte aqui para vocês, Sputnik Internacional. E, na sequência, para quem duvida, né, tem pessoas que são céticas, o próprio Elonzinho, que é braço direito do Loirão, da nova gestão do Loirão, foi bem categórico. Últimas notícias. Elon Musk apoia a ideia dos Estados Unidos deixarem a OTAN. Não só isso, a OTAN e a ONU. Palmas para o Elonzinho. Fantástico, maravilhoso. Eu vivi para ver o dia que essas coisas começarem a acontecer. E agora estão acontecendo. Maravilhoso. Eu vivi para ver essas coisas acontecerem. E agora está acontecendo. E eu falo isso com um gosto tão grande, meus amigos. É muito bom. É muito bom. É quase um êxtase. Eu entro em êxtase. Sensação orgástica. Tão maravilhoso que é. E BRICS News. Sensacional. Continuando. Loirão, esta é a pior, o Zé, na maior cara de pau para piorar a situação. Olha o que o Zé fala. Zelensky da Ucrânia diz que o fim da guerra com a Rússia está muito, muito distante.
Não vai acabar, não. Nós vamos até as últimas consequências, porque o nosso objetivo é a Terceira Guerra Mundial, a qualquer custo. Tanto é que o próprio Loirão apontou na cara dele. O que o senhor está fazendo? O senhor quer a Terceira Guerra Mundial? É isso que o senhor quer? Eu estou promovendo a paz aqui, dando condições para que a paz seja estabelecida, e o senhor diz não. O senhor não sem vergonha? O senhor é um cara de pau? Quer dizer que o senhor é um belicista? O senhor quer o fim do mundo, em outras palavras? É isso que o senhor quer? Não, comigo não, meu querido. Comigo não. Olha o que o Loirão falou. Presta atenção. Palavras do Loirão. Resposta a esse disparate. Olha a resposta. Esta é a pior declaração que poderia ter sido feita pelo Zé. Palavras do Loirão. E a América não vai tolerar isso. Claro que não. E por muito mais tempo. Ou seja, eu vou sair da OTAN, viu, meu filho? Se vira. Se vira, você e os seus amiguinhos da União Europeia. O senhor é uma marionete. É o que eu estava dizendo. Esse cara não quer que haja paz. Enquanto ele tiver apoio da América e a Europa na reunião que teve com o Zé, declarou categoricamente que não pode fazer o trabalho sem os Estados Unidos. Provavelmente não é uma grande declaração para ter sido feita em termos de demonstração de força contra o urso. O que eles estão pensando? Vocês pensam que estão lidando com algum idiota aqui? Eu tô fora. Simples assim. Eu não vou cooperar mais. Os daqui não sai mais nenhum centavo. E além de não sair nenhum centavo, já estou tomando providências. E o Elãozinho já está cantando. Vamos sair da ONU. Vamos sair também da OTAN. Acabou. Acabou a farra. Acabou a palhaçada. E o Zé gosta de palhaçada, né? Ele é um ex-comediante. Pois bem, acabou a palhaçada. Esse é o discurso de Kash Patel. Só que a coisa pode ficar muito melhor aí, porque vai a nível mundial. E vai chegar até aqui também. Não se esqueçam disso. Esse é o discurso do novo chefe do FBI, Kash Patel. Na posse. Foi maravilhoso. Assisti a posse, meus amigos. Que discurso épico do Kash Patel. E ele foi muito claro. Olha, eu não estou aqui por causa da minha cor de pele. Tá? Porque ele é indiano. Eu sou escurinho, não. Tá? Eu estou aqui por competência, por mérito. Maravilhoso. E agora vai ser assim, em diante. Agora vai ser assim, agora em diante. Maravilhoso. Só isso eu já amei o discurso do Kash Patel. Na posse do FBI, diretor, ele disse que o FBI tem jurisdição global. É a coisa que ele falou. Quanto a crimes praticados envolvendo os Estados Unidos, ou seja, dentro do território norte-americano, e diz que irão ao inferno, se precisar, para pegar os criminosos. A bola foi cantada. Verdade. Acho que a bola foi cantada pelo Kash Patel. Sensacional. Dele Tulsi Gabbard, diretor na repressão antidemocrática do Zé. Lembrando que a Tulsi Gabbard sempre foi contra os desmandos do Zé. Tinha visão além do alcance. Não comprou a narrativa da grande mídia. Não comprou. E tudo aquilo que o canal fala há 3, 4 anos atrás está acontecendo. Isso é maravilhoso. Eu me sinto realizado. Realizado. Apesar de muitas pessoas chegarem e falar e defender a Usantia, que compra a narrativa da Rede Bobo, da grande mídia, de desinformação, porque existem vários agentes de informação, mesmo aqui nessa plataforma. Muita desinformação. Mas a verdade vem à tona. Mais cedo ou mais tarde. Tulsi Gabbard, lembrando que a amiga, uma das amigona da Tulsi Gabbard, segundo o Dr. Steve Greer, que é nora do Robert Kennedy Jr., é da equipe do Dr. Greer. Então, Tulsi Gabbard realmente tem noção dos sites negros, ela sabe de tudo. E ela que é a diretora da supervisão da inteligência dos Estados Unidos. Está tudo muito bem encaminhado, meus amigos. Quando eu vi o Dr. Greer hoje, quase pulei da cadeia. Praticamente o Dr. Greer afirmando que trabalha com Donald Trump. Eu falei, agora a coisa vai de verdade. Agora a coisa vai andar de verdade. E o Dr. Greer vai realizar o seu sonho de 35 anos. Eu fico pensando, né? Pessoas aqui que estão 1 ano, 2 anos, falando, não aguento mais. Imagina o Dr. Greer, 35 anos. 35 anos sendo perseguido, ameaça de morte, o tempo todo. Portas sendo fechadas. Pessoas traidoras ao longo da vida.
Quantas armadilhas ele teve que aguentar. Quantas frustrações. E agora está chegando. Aqueles que são persistentes vão receber. Realmente serão condecorados. Isso que é a diferença. Persistência. Não desista nunca. Pois bem. Um verdadeiro batalhador. Esse é um batalhador, um guerreiro da luz. Por que eles estão realmente lutando? Pergunta ao diretor da Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard, expondo as ações autoritárias do Zé, financiadas pelos Estados Unidos. E é bom frisar, isso aqui é só o começo, tá? Toda essa live que eu vou passar para vocês é apenas o começo. Quinta-feira tem parte 4, sábado tem parte 5. Não percam. Porque no sábado eu vou falar sobre o mundo underground. Só sobre o mundo underground. Está acontecendo as operações. Os Buenas Verdes já estão atuando, né, para desmantelar os sites negros. Então, não perca essa sequência de lives, que é importante, para você entender a informação inteira, não parte dela, parcialmente. Pois bem. Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard expondo as ações autoritárias do Zé, financiadas pelos Estados Unidos. Ou melhor, pela Deep State dos Estados Unidos. Pois bem, aqui. Cancelamento das eleições. É um ditador. Como, aliás, o Loira foi bem claro, o senhor é um ditador. Silenciar e criminalizar partidos políticos. É bom dizer o seguinte, na Ucrânia não tem oposição. Tá? Vou ficar bem claro para vocês, não tem oposição. Aliás, todas as pessoas que falaram contra o Zé ou estão na cadeia ou estão foragidos. Tá? Fato. Repressão à liberdade religiosa. Verdade. A Igreja Ortodoxa Russa foi proibida de atuar na Ucrânia. Suprimir a oposição política. Pois bem. Controle total do governo sobre a mídia. Verdade. Lá é mídia estatal. Uma ditadura total e absoluta. Escreva-se na Sputnik Internacional. Diferente, tem gente que fala, mas a Rússia é uma ditadura. Você está errado, meu filho. Quem falou isso para você? A ditadura está na Ucrânia. Eu conheço pessoas que vivem lá. Lá tem liberdade econômica, liberdade religiosa, diferente da Ucrânia. Tá? Se informa antes de falar besteira. Por favor. E liberdade política também, porque lá existem vários partidos de oposição ao Putin. Lembrando que o Putin é aclamado pelo povo. Tá? Eu conheço pessoas que moram na Rússia. Então, procure se informar antes de comprar narrativa mentirosa. Fake news. Vamos continuar aqui. Elonzinho diz que Zé quer um moedor de carne sem fim. Verdade. É isso mesmo. Esse é o objetivo dos Zelensky. Desencarnar o maior número de pessoas possível. E isto é mal. Claro que é mal, né, Elonzinho? É óbvio que é mal. Inclusive, ele falando aqui, parafraseando a frase do texto do próprio Donald Trump. Espetacular. A verdade vindo à tona. Notícias aqui do filho do Loirão. Notícias do Barron Loirão. Notícias do Trump Barron. Fantástico. Trump Barron. É um dos filhos mais novos dele. Tem mais um mais novinho, pequenininho. Esse é o segundo, mais novo. Este X, o antigo Twitter, corre risco de ser denunciado e restringido. Ele falando. Olha só. Palavras duras aqui do filho do Loirão. Mas veja a necessidade de dizê-los em alta voz. Nosso verdadeiro inimigo, presta atenção, meus amigos, isso aqui é maravilhoso. Ouvir isso do filho do Loirão é emocionante, no mínimo. É mais que emocionante. Uma verdade que eu falo há muito tempo. Parece que ele assiste o meu canal. Eu falo, bato nessa tecla o tempo todo. Agora o filho do Trump tem que vir a público para falar isso, expor essa verdade para o mundo inteiro. Impressionante. Vivemos em tempos maravilhosos, novos tempos, realmente fantásticos. Nosso verdadeiro inimigo não é a Rússia. Escuta, nosso verdadeiro inimigo não é a Rússia ou a Ucrânia. Nem mesmo a China. São aqueles que induziram e tentaram perpetuar guerras. É o complexo industrial dos Estados Unidos. Em outras palavras, é os sites negros. ADS mais profundo. Ele sabe das coisas, esse garoto.
Parece que ele está, inclusive, parafraseando o discurso do Elton Van Braun, 1975. Inclusive, se eu pegar o discurso do Elton Van Braun, de 1975, praticamente é o mesmo contexto. Exatamente igual. Para que pudesse lavar bilhões do nosso dinheiro, na verdade trilhões, né? Barra Trump. Bilhões, trilhões de dólares. Para que pudessem lavar bilhões do nosso dinheiro dos seus próprios bolsos. Inclusive isso acontece no Brasil, porque aqui tem muito site negro. São aqueles que financiaram revoltas, instabilidade em todo o mundo, via USAID. São aqueles que cometeram crimes indizíveis contra pequeninos, em uma ilha, e se mantiveram acima da lei. Você sabe muito bem que ele está se referindo aqui. Né? São aqueles que manipulam as pessoas com propaganda sem fim, usando nossos dólares de impostos para fazer lavagem cerebral. Para que os alienados e doutrinados apoiem, por exemplo, a Ucrânia. Por exemplo. E acham que o Zé é maravilhoso, que é uma vítima, e o malvadão é o urso. Por exemplo. Para justificar essas batalhas intermináveis. E o objetivo deles é o quê? Arrastar o mundo para uma 3G. São aqueles que semearam tanta divisão entre o nosso próprio povo. São aqueles que tentaram atirar, ou seja, tirar a vida do loirão. São as mesmas pessoas. Os mesmos indivíduos. O mesmo consórcio na cabeça. São aqueles que envenenaram nosso próprio povo por anos e para que pudesse lucrar mais. Eles são o mesmo grupo de pessoas. E não vamos parar até que os despedacemos. E o nosso inimigo é quem? O Estado profundo. Em 1000 pedaços. E recuperemos o nosso país, não o nosso país, mas o mundo inteiro. A humanidade. Só para vocês terem uma ideia, o discurso da Karen Rose é praticamente análogo ao discurso do filho do loirão. Doutora Karen Rose trabalhou no complexo militar industrial. E veja que ele foi bem sensível. O problema do mundo é o complexo militar industrial. Não é à toa que o Eisenhower, no final do seu mandato, falou o pior perigo para os Estados Unidos, esse complexo militar industrial, porque ele dá retaguarda para os sites negros e para as corporações aeroespaciais. Em 1967, tomou conhecimento em reunião de que havia planos muito adiantados para a Batalha do Golfo. Olha só, já tinham planos para a Batalha do Golfo, adiantados, no Oriente Médio. Ela aprendeu que a criação contínua de novos inimigos era parte de uma fórmula que criou o cenário de inimigos de guerras que levam potencial ameaça extraterrestre. Inimigo pós-inimigo. Eles precisam dessas guerras para se livrar dos brinquedinhos antigos e testar novos brinquedinhos e racionalizar os orçamentos para o próximo conjunto de brinquedinhos. No National Press Club, em 2001, ela declarou que estava disposta a testemunhar sob juramento perante o Congresso sobre o seu testemunho. Fantástico. Tudo planejado. Evento 911, todas essas batalhas são planejadas para enviar dinheiro, tudo orquestrado para desviar dinheiro para o complexo industrial dos Estados Unidos, para lavagem de dinheiro sistêmica. Sem falar que é uma cobertura também, uma cortina de fumaça propícia para várias práticas ilegais. E tem pessoa que bate palma. O idiota útil. Pois bem. Sabemos agora que a ameaça da União Soviética foi criada pelos falsos relatórios de inteligência do Major-General Reinhard Heine, chefe da inteligência bigodista, que veio da Operação Paperclip, que foi trazido para a CIA por meio de arranjos de Allen Dulles. Essa ameaça custou aos contribuintes mais de 8 trilhões de dólares. Isso em 2001. Claro que o número é muito maior agora. Deve chegar na casa de 20 trilhões de dólares. Não é bilhões, não. Trilhões. De dólares, em expansão militar. Agora, a batalha ao terror. Também para desviar dinheiro. Motivo pelo evento do terror 911 das torres, de 6 trilhões nas batalhas do Oriente Médio. Uma justificativa, um pretexto. É isso que eles querem. Hoje temos as batalhas por procuração na Ausante. Grande tensão no Oriente Médio. Em Taiwan, com a China e as nações rebeldes da Coreia do Norte. E do Irã, como uma preocupação. Verdade. Sensacional. Mais notícias aqui, meus amigos, do filho do loirão, Barron Trump. Últimas notícias. Documentos judiciais provam que Epstein era um intermediário entre Obama e o banco JP Morgan. Uau!
Está chegando. Ele sabe que nós sabemos. Nós sabemos que ele sabe. Sensacional! Ou seja, a batalha final entre o bem e o mal está muito próxima. Meus amigos, esse garoto, eu estou acompanhando ele, a Leonine me apresentou, ele sabe das coisas. Ele está fazendo várias postagens sobre os extraterrestres, falando que a verdade dos extraterrestres é iminente. Fala de revelação, fala de tecnologias suprimidas, ele sabe das coisas. E quando ele chega e fala que está chegando, ele sabe que nós sabemos que ele sabe, é porque o Loirão conseguiu mapear os Majestic 12 e um mapa dos sites negros. Sabe a localização. E quem forneceu a localização? Dr. Steve Greer. Está muito claro para mim. Ainda mais com as evidências que nós vamos apresentar nas próximas lives. Há muita coisa acontecendo no escuro agora. Movimentos estão sendo feitos, tanto bons quanto ruins. Verdade. Dos agentes da luz, assim como dos agentes das trevas, para a grande batalha, para o grande acerto de contas. Fique ligado para um março surpreendente. Esse mês de março. Promete. Sensacional. Tem mais aqui para vocês. Notícias de Barra. Está chegando, ele sabe que nós sabemos, isso aqui já mostrei. Fique de olho em Elonzinho pelos próximos 60 dias. O que será que o Elonzinho vai arrumar aqui nos próximos 60 dias? A Força Espacial, a Space Force, foi criada para um propósito específico sob a liderança do Loirão, do meu pai. E a gente sabe disso. A gente sabe. Excepcional, maravilhoso. Meus amigos, uma coisa é a gente falar movido a pesquisas, testemunhas, canalizações. Outra é você ver essas coisas se materializarem diante dos seus olhos. A sensação é incrível, é inexplicável. Sombra de Esdras. Zé, belicista, marionete globalista, afirma que tem um plano com o Loirão para impedir Putin de derrotar a Osântia. Não, querido. Putin não quer derrotar a Osântia. O Putin quer a soberania. Ele quer a paz, diferente do senhor. O que vocês não sabem, meus amigos, é que quem violou o Tratado de Minsk em 2014 foi o Zé, a Vitória Nula e companhia, e a Deep State dos Estados Unidos. Quando eles tiraram o presidente eleito legitimamente, que era pró-URSS, e colocaram um pró-União Europeia, pró-OTAN. Desde então, eles começaram o quê? A fornecer armamento bélico, treinar o exército uzantiano para lutar contra o URSS. E quando o Zé pede para entrar na OTAN, ali praticamente é uma declaração de guerra. Estão compreendendo? Ou seja, apontando mísseis na fronteira diretamente para Moscou. Isso é uma afronta. Você já imaginou se fosse o contrário? Se no México o URSS estivesse colocando mísseis balísticos diretamente apontados para Washington, se o Washington invadisse o México, todo mundo ia falar, mas isso é legítimo. Mas para o URSS não é legítimo. Isso é uma verdadeira inversão, é uma verdadeira deturpação. E tem gente que cai nessas narrativas toscas, xixilentas. Infelizmente. A estratégia envolve novas sanções à Rússia. Um devaneio na cabeça dele, até parece que os Estados Unidos vai fazer isso, e usar brinquedinhos financiados pelos contribuintes dos Estados Unidos para atingir e destruir o setor de energia de fábricas militares e economia do URSS. Ele argumenta que essa abordagem prejudicaria a capacidade do URSS de produzir brinquedinhos e mísseis. Zelensky está determinado a estabelecer essa batalha às suas custas. Isso não vai acontecer. Que boletim do Benjamin Fulford. Versão canal Demis Viana Mundo Secreto. Porque eu tenho que verificar tudo. Eu trabalho, a crise é muito clara. Eu falo, Cris, se tem fonte, deixa. Se não tem fonte, deixa para lá. Nosso compromisso é com a verdade. Não com especulação. Eu não gosto de especulação, eu gosto de fatos. Por que eu gosto do Dr. Greer? Porque o Dr. Greer trabalha com fatos. Meus amigos, prestem atenção. O Dr. Greer, ele fala com militares. Dr. Greer tem uma junta de advogados, está processando várias corporações aeroespaciais. Tá? Por ação criminosa. Você não faz isso com teoria da conspiração. Tá? Vou ser bem direto para você. Você faz isso com provas tangíveis, palpáveis. Tá? Por isso que eu gosto do Dr. Steve Greer. Vamos continuar aqui.
O mundo está testemunhando uma mudança de regime que é mais significativa que o colapso da União Soviética, verdade. Aliás, quem acionou a Lei RICO, Lei de Organizações Criminosas, foi o Dr. Steve Greer. Foi ele, tem nome, Dr. Steve Greer. Você já ouviu falar de processo de jurídico velado de organizações mafiosas, grandes organizações criminosas? Quem articulou isso? Dr. Steve Greer. Eu vejo falar disso há 7, 8 anos. Agora que eu descobri quem fez isso acontecer, quem de fato é o Dr. Steve Greer. Pois é. Esse é um colapso dominó do cabal do Ocidente. Verdade, eles estão caindo um a um. As consequências serão sentidas por milhares de anos. E isso significa a humilhação pública do ditador uzantiano, o Zé, pelo presidente dos Estados Unidos, Loirão. O governo uzantiano está usando o mesmo símbolo que o Império Khazar usou há mais de 1000 anos atrás. E ainda mais profundo, estamos testemunhando o fim de uma conspiração de 3.000 anos para escravizar toda a humanidade. Os escuros foram derrotados pela aliança anglo-saxão, no caso dos Estados Unidos, do urso e também de judeus, israelitas, chapéus brancos. Fato. Fato. E aqui tá, meus amigos. Olha que sensacional. Aqui. Evoluiu esse brasão até o símbolo da usante. Aqui é o símbolo do Khazar. Que coisa. Sabe que ele trabalha para cabal. E falando em cabal, meus amigos, olha que interessante. Elonzinho aqui até fez uma postagem do Loirão. Loirão instruiu recrutamento militar para todos com a bandeira. Loirão instruiu o recrutamento militar para todos com bandeira da usante em seu perfil no Facebook. Vocês que têm a bandeirinha da Ucrânia no seu Facebook, na sua rede social, pois bem, nós vamos dar uma passagem de ida para você ir no front, mas vai com força, lá no front. Você não gosta da Ucrânia? Você não gosta do Zé? Vai lá pro front, isso! Maravilhoso! Gosta de guerra? Vai lá! Vai lá! E boa sorte! Se você tiver sorte de sobreviver nos próximos 5 minutos no front, você é um herói. Não andou nem 24 horas. É pro senhor desencarnar. É isso aí, tá certo. E o Alonzinho até postou e deu risada. É isso mesmo. As bofas da usante, vai lá. Vai lá. Vai pro front, meu filho. Vai com força. Vai que vai dar bom, mas não. O Palantir. Olha que interessante isso aqui, meus amigos. As mentiras do Zé expostas. O Palantir deu a Loirão e vence as verdadeiras informações sobre a usante. Interessante isso. Isso aqui, meus amigos, tinha rumores que isso aconteceu e parece que esta é a evidência que faltava, que confirma que, de fato, aconteceu algo nos bastidores antes da reunião que foi televisionada no Salão Oval, onde o Zé foi rechaçado, onde o Zé foi escorraçado pelo Loirão. Bem interessante esta postagem, esta informação. Enquanto o Zé questionou descaradamente o conhecimento de Ivete sobre a Usântia na reprimenda da Casa Branca, Loirão e seu vice podem já ter exposto todos os seus esquemas corruptos. Veja como, presta atenção. Isso aqui é incrível, é impressionante. Provavelmente, ainda mais, isso é endossado por essa informação, que reforça essa tese ainda mais. Que antes, meus amigos, porque é o seguinte, vamos entender o cenário. O Marco Rubio, secretário de Estado, esteve com o Zé. E o Zé estava disposto a assinar o acordo de cessar-fogo. E também a exploração das terras. Ali, da Usântia, para a reconstrução da Usântia, inclusive. Já estava tudo pré-firmado, pré-estabelecido. Os papéis já estavam ali prontinhos para ser assinados. E, de repente, o Zé muda de ideia de uma hora para outra. Algo a mais aconteceu, obviamente. Alguma coisa aconteceu para ele mudar de ideia. Provavelmente, meus amigos, o Trump, junto com o Gide Vance, chegaram com o Zé num lugarzinho reservado, em off,
antes da entrevista, viu, Zé? A gente tem todas as provas contra você. Sabe todos os seus crimes. Sabe o que aconteceu com os pequenos, Bill, sabemos tudo. Lavagem de dinheiro, inclusive você confessou. Nós temos todas as provas. O Zé entrou em choque nesse momento. E dava pra perceber que ele estava bastante nervoso. Muito nervoso. Aí ele simplesmente falou, não vou aceitar o acordo de paz, etc. Ele fez exatamente, caiu na arapuca do Loirão. Porque ele foi desmascarado. Então, meus amigos, hoje todo cidadão ele se queimou perante a comunidade dos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, ele está dando um pretexto, uma justificativa, para que o Loirão possa sair tranquilo, livre, leve e solto da OTAN. Espetacular! Genial. Genial da parte de Vance e do Loirão. Ficou em choque. Enquanto Vanzé questionou escaladamente o conhecimento de Vance sobre a Usantia na reprimenda da Casa Branca, Loirão e seu vice já pode ter exposto todos os seus esquemas corruptos. Veja como, presta atenção. O Palantir transforma a Usantia em laboratório de batalha de IA. A revista Time, isso tem fonte, tá? Não é especulação, não é boato. Se gabou de que o gigante da tecnologia, o Palantir Technologies, incorporou seu software de IA analítica de última geração às operações do governo da Usantia em junho de 2022. Mais de meia dúzia de agências usantianas, ucranianas, tá, meus amigos? Quem é novo no canal, incluindo o Ministério da Defesa, Transformação Digital, Econômica e Educação, agora contam com o Palantir. Interessante. A empresa tem acesso a praticamente todos os dados da Ucrânia. Opa! Então o Loirão, ele tem acesso a tudo isso, como vocês vão perceber. Tudo que acontece na Usantia, ele está sabendo o que aconteceu. Com os dados desde 2022, desde o início do conflito. Desde imagens de satélite e drones em tempo real, até registros financeiros, econômicos, de acordos com a mídia. Além de suas soluções de IA militar, o Palantir também tem tarefa de erradicar a corrupção na Ucrânia, tornando-se efetivamente o cão de guarda invisível do regime do Zé. É, Zé. Olha, tem o Palantir aqui, tem todos, aqui tá tudo aqui, ó. Todos os seus crimes estão aqui, meu querido. Todos. Aqui, listados, bonitinhos. Tá? Tá aqui. Entrou em pânico e caiu na arapuca do Loirão. É como eu falo para vocês, não adianta você usar um documento. Tem que convencer o público. O público não quer papel. Vocês estão entendendo? O público é emocional, é passional. E quando eles viram aquela patifaria do Zé na televisão, meus amigos, as pessoas, o cidadão norte-americano agora repudia, ele manchou a sua imagem. Ele está queimado diante da população dos Estados Unidos. Simples, ele virou meme na América inteira. Está queimado. E agora vão queimar ele diante da população da União Europeia. Lembrando o seguinte, o Zé é um peixinho. O Loirão não quer o Zé. Ele quer o Stammer. Entender isso. É apenas uma isca para chegar na Úrsula, a vovó malvada da União Europeia. Num Manuelzinho. E de outros também, que eu não posso falar aqui. Vocês estão entendendo? O Loirão é simplesmente genial. Tornando-se efetivamente o cão de guarda invisível do regime de Zelensky. Os laços profundos do Palantir com a CIA e o Pentágono e o Loirão. Meus amigos, você lembra quando o JP falou com todas as letras, Loirão está usando inteligência artificial quântica para conseguir mapear toda essa estrutura de poder? Pois bem, tá aí, para quem duvidar. Fundação em 2003, o Palantir foi apoiado pelo braço do capital de risco da CIA, Intel, e trabalhou em cooperação dos Estados Unidos e da OTAN no Afeganistão e no Iraque. O bilionário Peter Thiel, cofundador do Palantir, é um aliado leal de Trump desde 2016. O bilionário cofundador do Palantir é assim. Aqui, Trump, olha só esse relatório que está acontecendo na Usantia aqui, da minha IA. Né? Estamos supervisionando tudo, viu? Tá aqui, ó. E o negócio é feio, viu? Ele é o antro do capeta, olha só.
Várias atrocidades, está tudo aqui. Pois bem. Theo foi mentor de Gide Vence desde 2011. Também amigo do Gide Vence. Não, claro que não é coincidência. Coincidências não existem. Desde 2011. Apoiou o seu na área capital e doou 10 milhões para a campanha do Senado em 2021. Com acesso privilegiado, o Pallant, ela provavelmente possui informações sobre corrupção. Com certeza, da Ucrânia. Uso indevido de fundos dos Estados Unidos. Recrutamento forçado. Aliás, tem imagens desse recrutamento forçado. Já vi essas imagens. No canal do Cleiton Morris. As pessoas precisam arrastadas, né, pelo pé na máquina de moer carne. E muito mais. Informações Theo poderia ter compartilhado com Loirão e de Vence. Com certeza, foi isso que aconteceu. O Mori sugere que a IAD Pallant pode ter sido usada pela equipe de Doge, do Elon Musk, presta atenção, sugerindo que os esquemas de Kiev já podem ter sido expostos, assim como negócios obscuros da USAID. Escreva a Sputnik Internacional, maravilhoso, espetacular. Com certeza tiveram aquela conversa em off, né? Antes do pronunciamento oficial no Salão Oval, viu, Zé? Sabendo de tudo aqui, meu querido. Foi desmascarado, tá aqui o relatório, sabe que o senhor é um bandido, o senhor é um criminoso. O Zé perdeu a compostura, entrou em choque naquele momento e fez aquele show de horrores. Exatamente como planejado pelo Gide Vence e o Loirão. Se queimou diante da população dos Estados Unidos. Agora todo mundo sabe quem ele é. E agora o Loirão também tem o quê? Uma desculpa maravilhosa que vai ter o apoio dos republicanos. Lembrando que os republicanos são pró-OTAN. Mas depois disso, realmente, senhor Loirão, melhor de sair da OTAN, melhor sair da OTAN. Jogada de mestre. E agora, Zé? A União Europeia não vai poder te ajudar. A União Europeia vai simplesmente se desfazer. Porque o Loirão saindo da OTAN, essa instituição acaba. Simples assim. Simples assim. O orçamento de defesa da União Europeia se desfez porque forneceram tudo para o senhor. Acabou. Não tem nem como se defender. É isso aí. Na semana passada, a Zé teria ido aos Estados Unidos para assinar um acordo para fornecer metais de terras raras. Verdade. Aos antianos, no valor de 50 bilhões de dólares. Mas não para por aí. Na verdade, ele queria passar a perna no Loirão. Presta atenção. O que aconteceu, no entanto, ele pensa que o Loirão é um amador. Amador é você, Zé. O que aconteceu, no entanto, foi que ele pediu aos militares dos Estados Unidos que entrassem em batalha com o urso em troca de minerais. Claro que não. Loirão, em vez de sério, não. Claro que não. Aliás, a guerra começou justamente por isso, porque o senhor queria entrar na OTAN, e apontar mísseis diretamente para Moscou. Agora você quer que a gente coloque tropas lá? Isso simplesmente é trocar 6 por meia dúzia. Isso não vai resolver absolutamente nada. Não aceito, é claro que não. Isso não é negociável. E Zé foi expulso da reunião sem cerimônia. Foi uma farsa, porque, em primeiro lugar, a Osântia não possui recursos minerais no valor de 500 bilhões de dólares. Fontes da FSB, Inteligência do Urso, afirmam que há minerais valiosos em cerca de 20 bilhões do território da Osântia controlados pelo urso. E tem mais. Em 16 de janeiro, tem até fonte disso aqui, tá? Eu achei a fonte. Apenas 4 dias antes da posse do Loirão, Londres, Kiev assinaram um acordo de parceria centenária. Tá aqui. Primeiro-ministro do Reino Unido, Starmer, chega a Kiev para assinar tratado de parceria de 100 anos. Ele diz que a Grã-Bretanha assumirá o controle de todos os portos, usinas de energia, concessões de gás, instalações de armazenamento, oleodutos e depósitos de titânio na Osântia. Ou seja, ele queria fazer negócio de algo que já foi vendido, já foi negociado. Trapaceiro, né, Zé? Pensou mesmo que ia passar a perna no Loirão? Será um comediante mesmo. O elefante na sala continua sendo o Conselho do Federal Reserve. Ele deve ser nacionalizado, com todos os outros bancos centrais. Se os Estados Unidos quiserem evitar a falência, verdade. O próximo da vez será o Federal Reserve, uma instituição espúria do sistema fiduciário de 1913, que foi estabelecido pelos globalistas.
que simplesmente cria dinheiro do nada. É disso que se trata a verdadeira batalha. Isso significa que empresas americanas seriam declaradas falidas e substituídas por algo novo. Aqui está o comentário de uma fonte do Pentágono sobre a situação segundo o Benjamin Fulford. Fonte do Benjamin Fulford, jornalista. Presta atenção. Então é hora dos Estados Unidos mostrarem seu ouro ao mundo. O irei esconderá mais notícias, muito provável. Se não há ouro no Fort Knox, pode ser considerado uma questão secundária. Afinal, isso representa apenas 2% de todo o ouro já extraído na história. Mas, por outro lado, pouco ou nenhum ouro leva a uma diminuição da confiança nos Estados Unidos ou no dólar. Verdade. Ouro está apenas começando outra grande subida. Esta é a fase de aceleração e fase exponencial. Isso é verdade, tanto é que o ouro só está aumentando. Aqui, o ouro sobe 2,17% da semana e bate recordes. E a tendência é que chegue realmente num valor inacreditável ainda este ano. Se quiser investir em ouro, realmente é um ótimo negócio. Um indicativo, meus amigos, que o loirão vai fechar o Fed americano, ou seja, o Banco Central dos Estados Unidos, que é uma organização, uma instituição privada, espúria, é organizado pelos financistas globalistas, é presidida, melhor dizendo, pelos globalistas, financistas globalistas, é que o loirão está dando muito suporte para as criptomoedas. Lembrando que essas criptomoedas, como o Bitcoin, não são filiadas, não são vinculadas ao Banco Central dos Estados Unidos, são independentes. Bom, se o loirão está dando, em outras palavras, apoio e suporte para moedas não subsidiadas, não fiscalizadas pelo Banco Central, é porque ele vai criar um novo sistema financeiro. Simples assim. Fantástico. Loirão disse que os Estados Unidos seguirão em frente em uma reserva estratégica de criptomoedas. Aqui, exatamente isso. Que inclui XRP, Sol, ADA, Bitcoin, ETH e outras criptomoedas. Tudo isso é muito bom, mas ele precisa apoiar sua palavra. Uma cesta de coisas boas de verdade. Caso contrário, ele estará apenas falando ao vento. O loirão sabe o que faz, Benjamin Fulford. Aí eu vou ter que discordar de você. Tem outro sinal da estranheza do mundo financeiro. O Citigroup tentou acreditar a conta de um cliente com apenas $280. Imagine vocês. Citigroup. Mas acabou cometendo um erro terrível, e acreditou na conta 81 trilhões de dólares. Relata o Financial Times. Um absurdo. Imagine você ter uma conta de $280, de repente aparece na sua conta 81 trilhões, não é bilhões não, 81 trilhões de dólares. Sabe por que acontecem esses erros? De repente aparece numa conta de uma pessoa bilhões e bilhões de dólares, é lavagem de dinheiro, tá? O erro colossal prejudica os esforços da empresa para convencer os reguladores de que ela corrigiu as deficiências operacionais que atormentavam há anos. Provavelmente não foi esse o caso, mas algum tipo de operação de lavagem de dinheiro em larga escala. Tudo o que eles precisam era que o dinheiro aparecesse na conta por alguns segundos, para que pudesse inventar alguns livros falsos. Verdade. Aí eles conseguem pegar parte desse dinheiro, 81 trilhões, colocar alguns bilhões, simplesmente desaparecem e vão parar, por exemplo, para os sites negros. Loirão se reuniu com o Urso contra os donos do Fed. Sensacional, meus amigos. É isso mesmo. Loirão se reuniu junto com Putin para articular um novo sistema financeiro. Da União Europeia e seu fantoche Zé. Loirão disse que isso é fantoche da União Europeia, que é o Zelensky. Loirão disse que isso poderia ser visto como uma declaração de batalha. A União Europeia foi criada para colocar os Estados Unidos em seu lugar. Esse é o objetivo dela. Pois bem. Rússia de estar aberta a acordos sobre terras raras com os Estados Unidos. Verdade, meus amigos. Inclusive, o Putin disse, nós temos várias terras aqui, vocês podem explorar, vamos fazer um acordo comercial, estabelecer uma aliança entre Rússia e Estados Unidos. Fantástico. Em sinal de apoio ao loirão, o presidente do Urso, Putin, disse, estamos abertos à cooperação com os Estados Unidos na área de recursos minerais de terras raras. Temos muito mais do que a Usantia, claro. Temos depósitos por toda a região, e aqui é verdadeiro, tá? Aqui não é uma fraude, não. Aqui a gente não vendeu para a Europa. Seu desenvolvimento requer investimento de capital. Acolheremos empresas privadas. Maravilhoso. Empresas que irão se estabelecer, inclusive, terão filiais da Tesla na Rússia.
Espetacular. Mais uma evidência da aliança entre os Estados Unidos e a Rússia veio com a notícia de que os Estados Unidos planejam agir como mediadores, presta atenção, como mediadores, e transportar gás do Urso através do gasoduto Nord Stream 2 para a Alemanha. Negociações secretas para discutir o acordo estão em andamento na Suíça há várias semanas, inclusive tem fonte oficial. Loirão está trabalhando secretamente no retorno do Nord Stream 2? Sim. As evidências mostram que sim. Os esforços secretos do presidente dos Estados Unidos, Loirão, para reativar o gasoduto Nord Stream 2 podem ser a chave para intermediar um cessar-fogo na Batalha da Ausante. Verdade, meus amigos. Imaginem um cenário. A Ausante, a União Europeia não pode defender a Ausante sozinha sem os Estados Unidos. A Ausante será varrida. E o Putin vai trazer todas as evidências tangíveis, provas palpáveis de todas essas barbaridades. Mesmo porque agora tem a retaguarda dos Estados Unidos. Fantástico. E ao mesmo tempo, o Loirão vai fazer um pacto com o Urso. Não, o Urso não quer invadir a Europa. Pelo contrário, nós vamos fazer um pacto aqui junto com o Urso para fornecer gás barato para vocês. Para acabar com a inflação. Exatamente. Nós vamos melhorar a qualidade de vida do povo europeu. Vocês vão voltar a um padrão de vida elevado. Novamente. Acabar com a inflação, não vão precisar mais pagar gás caro, gás baratinho. Que vai aquecer a economia da União Europeia. E quem vai fazer isso? Eu, junto com Putin. Sensacional. Meus amigos, num quadro desse, por mais imbecil, mais alienado que seja o cidadão europeu, ele vai pensar, poxa, a Rússia está ajudando a minha vida, junto com os Estados Unidos. Vou pagar gás baratinho, mais emprego, mais investimentos. Agora, o Stammer só acabou com a minha vida. O chanceler aqui da Alemanha, inflação, repressão, censura. Lógico que o povo vai acordar. Principalmente melhorando a sua qualidade de vida, sua capacidade econômica, seu poder de compra. Os esforços secretos do presidente dos Estados Unidos, Loirão, para reativar o gasoduto Nord Stream 2 podem ser a chave para intermediar o cessar-fogo na Batalha da Ausante, que agora entrou em seu terceiro ano, informou Bild Matthias Warning, fonte, ex-espião da Alemanha. Essa é a fonte. Oriental e aliado próximo do presidente Urso, Putin, está supostamente apelando a investidores dos Estados Unidos para convencer o governo de Trump a reativar o oleoduto, informou o Financial Times, usando fontes não reveladas. Impressionante. Cúpula de Putin e Loirão está sendo acelerada após a polêmica do Zé na Casa Branca. Zero Hedge. Cúpula, aliança, pacto, Putin e Trump, para estabelecer o quê? Uma nova ordem, colocar a União Europeia e todos os globalistas. Meus amigos, entenda o seguinte. O Loirão está comprando uma briga contra a União Europeia. E está vencendo. Tem pessoas que ficam preocupadas com o que está acontecendo no Sul Global. Sul Global é apenas um lambari, um peixinho bem pequeno. Enquanto os tubarões estão sendo caçados, fica tranquilo. Nenhum lambarizinho, peixinho, vai ficar impune, não. Fica tranquilo. No mês passado, as negociações de Heide que visavam restaurar totalmente as relações Estados Unidos com o Urso terminaram, com uma nota positiva. Entre as delegações lideradas por Marco Rubio e Sergei Lavrov, da Rússia. Houve uma reunião subsequente em Istambul, verdade. Primeiro foi intermediada essa reunião pelo Emirados Árabes Unidos e teve uma segunda, posterior, em Istambul, na Turquia, levando à reposição de embaixadas, que antes tinham visto uma expulsão retaliatória de funcionários diplomáticos sob a administração Biden. Em outras palavras, toda a embaixada russa nos Estados Unidos será restabelecida. E vice-versa, terá embaixada americana na Rússia. Em outras palavras, Urso e Estados Unidos criando laços, reatando, criando uma aliança. A CNN escreveu uma nova reportagem na segunda-feira, seja orquestrado ou não, Moscou, que reagiu com alegria, claro, à troca de insultos da Casa Branca. Agora prevê que as negociações destinadas a reconstruir relacionamentos Estados Unidos e Rússia continuarão, até mesmo se acelerarão nas próximas semanas. Maravilhoso!
Nada foi anunciado em público, mas em privado. Há rumores de que a cúpula, tá aqui, Loirão e Putin, sempre em pauta, agora está sendo acelerado. Continua o relatório. Há também um otimismo renovado em Moscou de que, como o presidente Zelensky, em desacordo com o presidente Loirão e sua equipe, as dificuldades de negociações para acabar com a batalha da Usântia agora ficarão em segundo plano em relação a uma série de acordos econômicos potencialmente lucrativos entre Estados Unidos e o URSS, que já estão sendo discutidos à porta fechada, acrescenta a CNN. E esta aproximação não vai ter nenhum entrave. Lembrando, meus amigos, que existem muitos republicanos neocons que são contra o URSS. Só que depois do papelão que o Zé fez, agora o Loirão tem toda a justificativa, todo o ambiente político, moeda política, para estabelecer isso sem qualquer tipo de oposição. Sensacional. Aliás, isso será endossado pelo partido. Maravilhoso. Ele conseguiu realmente unir o Partido Republicano por causa da palhaçada, literalmente pela palhaçada do Zé no Salão Oval. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Mike Waltz, entretanto, alertou que o Zé para não testar os limites da paciência americana. Ele sugeriu fortemente uma nova entrevista à Fox que Zelensky está rejeitando totalmente a possibilidade de cessar-fogo no conflito de mais de 3 anos. E se ficar enchendo o saco, é bom, continua, fala mais. Quanto mais fala, é pior para você. Zé. Fala, pode falar porcaria, vai lá chorar na Grã-Bretanha, pode ir, vai chorar lá para a União Europeia, que é pior para o senhor. Aí os Estados Unidos vai ter mais meios, ou melhor, vai ter mais bala política para chegar e justificar as suas ações. Simples assim. Simples assim. O relacionamento amigável entre Putin e Loirão levou os europeus a convocar uma reunião em Lancaster House. Aqui foto para vocês. A propriedade dos Rothschild, para quem não sabe. Foram se reunir, lógico. Funcionários na casa do patrão. Tá aqui. Da propriedade dos Rothschild, uma elegante mansão de 200 anos, perto do Palácio de Buckingham. Palácio aqui dos Rothschild. É um ótimo lugar, né, para a Comissão da União Europeia se reunir ali junto na casa do patrão, literalmente falando. Né? A reunião contou com a presença dos líderes da França, Alemanha, Dinamarca, tudo globalista, Itália. Alguém vai falar assim, mas a chanceler italiana, tal, mas a chanceler italiana é uma sem noção. Tá? Ela é igual o Miller. Ela é de direita, ótimo, mas ela não entendeu o tabuleiro do jogo, infelizmente. Hora da bola dentro, hora da bola fora. Holanda, Noruega, Polônia, Espanha, Turquia, Finlândia, Suécia, República Tcheca e a Romênia. Claro que o Viktor Orbán não estava lá, e nem o Robert Fico, da Eslováquia, que são antiglobalistas. Os únicos também da União Europeia, se salvam. Bem como o secretário-geral da OTAN e dos presidentes da Comissão Europeia e do Conselho Europeu. Até o Catrudo estava lá. O Catrudo também foi convidado. Na casa dos Rothschild. Nesta foto você pode ver Zé chegando ao número 10 no Downing Street, em Londres. Após ser expulso da Casa Branca. Ele então foi a uma reunião na propriedade dos Rothschild. Aqui. E foi recebido por quem? Pelo Stammer, globalista. Após a reunião, a globalista da União Europeia, a Ursula von der Leyen, a vovó malvada, né? A gente conhece ela, presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, presidente da Comissão Europeia, e a Roberta Metsola, presidente do Parlamento Europeu, e Antônio Costa, presidente do Conselho Europeu, e o Alfred Weber, presidente do Partido Popular Europeu, enviou esta mensagem. Presta atenção, olha a mensagem aqui. Tá aqui para vocês as fontes, todo mundo aqui, tudo globalista, né? Mensagem aqui, maravilha. Sua dignidade gloriosa e coragem ao povo zantiano. Seja forte, seja corajoso para destruir o mundo e levar o mundo à Terceira Guerra Mundial. Bom, foi bem isso que eles disseram. Mas acho que no fundo foi isso que eles queriam dizer. Seja destemido. Você nunca está sozinho, caro presidente. Ajudaremos a trabalhar com você por uma paz justa e duradoura. Paz justa e duradoura, tá de brincadeira. Né? A última coisa que vocês querem é a paz. Hipocrisia, né? Faz parte. Sua dignidade gloriosa e coragem ao povo zantiano. Não importa o que você fala, o que importa é o que você faz. Pelos frutos vos conhecereis. E nesse quesito vocês realmente estão bem encrencados. Não passam mesmo.
Sua dignidade gloriosa e coragem ao povo zantiano. Seja forte, seja corajoso, seja destemido, você nunca está sozinho. Você tem nós, globalistas, belicistas, da Cabal, para te apoiar. Não fica triste. Caro presidente, continuaremos a trabalhar com você por uma paz justa e duradoura. Então, chantageado, Keir Starmer, o primeiro-ministro britânico, disse que queria botas no chão e aviões no ar, na Grã-Bretanha, para proteger o acordo de paz com a Ausante. Interessante. No entanto, a realidade é que o exército britânico tem apenas 25 tanques. É mesmo, Starmer? Você vai realmente proteger a Ausante? Você não consegue proteger sequer o seu país. Você não tem o quê? Você não tem contingente militar, meu querido. Apenas 25 tanques. Está brincando, né? Na melhor das hipóteses, as tropas não estão prontas para uma operação na Ausante, relata o Independent. Fonte para vocês. Não tem como. É impossível, é totalmente inviável. É por isso que a Comissão Europeia, a funcionária europeia, a vovó malvada, a Ursula von der Leyen, disse na reunião de Londres sobre a Ausante que devemos reamarmos urgentemente, mas porque os estoques de brinquedinhos acabaram todos. Foram todos enviados para a Ausante. Vocês não têm estoques militares, nem de armamento, nem de coisa nenhuma. Só que vocês não têm tempo. O tempo acabou. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. O Putin vai realmente passar. Lembre-se, meus amigos, o próprio Trump falou, não sou eu que estou falando, não. A Ausante é só estar essa guerra ia para durar 2 semanas apenas. Estou não falando. 2 semanas. Ele falou na cara do Zé. Foi no Salão Oval. Viu, meu querido, você que está cantando de galo aqui, se o Putin quisesse, essa guerra tinha durado 2 semanas. Ele usou apenas 20% do seu contingente para proteger a população civil. Diferente do senhor, né, que fez vários atentados no terror, atacando a população civil. Só que agora eu lavo as minhas mãos. Eu lavo as minhas mãos. O senhor que escolheu. O problema é que, graças à nova aliança entre os Estados Unidos, a Rússia pode ocupar toda a Europa. Em poucas semanas, verdade. Sem resistência, porque eles não têm contingente militar nenhum. Fato. Indiscutível. Mas isso não vai acontecer. Pelo contrário, o urso, junto com os Estados Unidos, vão restabelecer o quê? Uma nova ordem na Europa. Uma nova Europa. Sem União Europeia. Sem ONU. Sem OTAN. Vai ser reorganizada para salvar a população. É isso que vai acontecer. Em poucas semanas, sem se preocupar com retaliações americanas. A consequência direta é o fim da União Europeia, globalista. E os países europeus independentes irão inevitavelmente se alinhar a um dos 3 países da Tríplice Aliança. Em outras palavras, grande parte da União Europeia vai se alinhar economicamente, financeiramente e militarmente também aos Estados Unidos. Mas alguns países do leste europeu podem se filiar ao URSS, ou até mesmo a China, possivelmente, ou até mesmo mais de um país, para fazer acordos comerciais. É isso que vai acontecer. Então, o bloco União Europeia está se desfazendo para nossa alegria, que é uma ferramenta globalista desde sempre. Aliás, foi feita exatamente para isso. Recentemente, um líder militar japonês de alto escalão, lembrei aqui dos amigos japoneses, Cláudio Akira Tibanda, lembrei logo. Um líder militar japonês de alto escalão confirmou ao Fulford que a Força Espacial, a Space Force dos Estados Unidos e outras fontes estão relatando, ou seja, que a batalha núcleo já destruiu a civilização nesse planeta pelo menos 2 vezes. Talvez esteja se referindo aqui ao Mahabharata. Inclusive, existem indícios físicos na Índia de radiação de 10 mil anos atrás, provavelmente dessa batalha que foi relatada no Mahabharata hindu. Mas esse é um outro assunto. Desta vez, para evitar uma 3G, um plano foi aprovado por várias sociedades secretas no Ocidente e no Oriente, que exige substituir a atual arquitetura internacional, na qual a Honolulu desempenha o papel central, por uma aldeia global de 7 grupos que abordarão situações que afetam a todos nós. E um sinal de que os chapéus brancos, militares dos Estados Unidos por trás de loirão, apoiam o plano. O porta-voz, de fato, dos militares dos Estados Unidos, Elonzinho, apoiou as exigências para que os Estados Unidos se retirassem da OTAN e da ONU de uma vez por todas, após meses de comentários negativos sobre as 2 organizações internacionais.
Isso é até interessante, porque parece que foi orquestrado, foi planejado antecipadamente. Por quê? Porque o Elonzinho, a gente acompanha, meus amigos. Eu leio 70, 80 artigos por dia, assim como o Rogério vai lá. A Leoni, com certeza, também lê. A equipe de redação. E o Elonzinho, a todo tempo, está cutucando, afinetando a ONU, assim como a OTAN, em várias postagens diferentes. Parece que o Elonzinho sabia o que ia acontecer. E agora, os Estados Unidos têm moeda política para realmente sair dessas organizações graças ao Zé, que caiu na arapuca do leirão. Espetacular. E tá aqui a fonte para vocês, meus amigos. Elonzinho, centauriano, defende a saída dos Estados Unidos da OTAN e da ONU, em meio a tensões geopolíticas. Está acontecendo, para nossa alegria. O empresário Elonzinho afirma no sábado, dia 1º, ser favorável à saída dos Estados Unidos da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, e da ONU, Organização das Nações Unidas. Em publicação no X, antigo Twitter, Elonzinho compartilhou uma postagem do usuário, aqui no caso o Gunther Engelmann, que sugeria o rompimento com ambas as entidades e comentou: eu concordo, claro, eu assino embaixo. A declaração de Elonzinho ocorre no mesmo dia em que o primeiro-ministro, é claro que não foi por um acaso, britânico, o Stammer, globalista, reuniu 14 líderes europeus e o premier canadense em Londres para discutir o futuro da defesa da Europa na Casa dos Rothschild, que eu mencionei para vocês uma das últimas postagens, com foco no apoio da USANT. Tudo orquestrado, meus amigos. Perfeitamente, cirurgicamente. Fantástico, sensacional. A ONU está intimamente ligada à família Rockefeller, caso os senhores e as senhoras não saibam. O patriarca da família, esse senhor que está aqui na tela, tá? Globalista, né? A cabal. Patriarca da família John D. Rockefeller, rockefelleriano, tinha o seguinte credo em relação às pessoas que não apoiam a cabal, não apoiam o globalismo. Olha o que é só que ele pensa sobre nós, da resistência, das sementes estelares. Aqueles que estão despertos. Melhor dizendo, uma coisa mais abrangente. Aqueles que estão despertos. Presta atenção. Abre aspas. Nós encurtaremos suas vidas, enfraqueceremos suas mentes. Através de propaganda, doutrinação. Sem falar de outros brinquedinhos de frequência, de radiofrequência. Só ver, por exemplo, a síndrome de Havana, que é um brinquedinho de som que pode realmente confundir a mente das pessoas. Aliás, eu tenho um especial sobre isso, sem falar da tecnologia da voz de Deus. Enquanto fingimos fazer o oposto. Queremos ser o seu amigo, queremos ajudar, é para o seu bem. Sempre esse discurso. É para o seu bem. Usaremos nosso conhecimento científico e tecnológico secretamente através dos sites negros, através de instituições que colocam substâncias nas pessoas, mas é tudo para o seu bem. Secretamente, para que eles nunca vejam o que está acontecendo. Usaremos metais macios. Você sabe, os metais. Aceleradoras de envelhecimento, através do quê? De aditivos químicos. Por isso que o Robert Kennedy Jr. foi nomeado como novo secretário de saúde dos Estados Unidos. Para tirar esses aditivos químicos, essas coisas perigosas, os alimentos, corante, aditivos químicos, conservantes e afins. Em alimentos e água, sem falar do flúor. Aliás, o Robert Kennedy Jr. prometeu tirar o flúor da água dos Estados Unidos. Bem no ar, através do quê? Inclusive, aqui, Robert Kennedy Jr. promete acabar com o chemtrails. A fumacinha, né? Que vem no ar. Aí eles colocam metais, micropartículas de alumínio diretamente na sua cabeça. Não tem como fugir. A pessoa, eles pensam em tudo, meus amigos. Ah, mas alguém pode comprar uma pasta de dente sem flúor. Comprar água, pode adquirir água de poço, dá um jeitinho. Não, a gente joga na cabeça dele, não tem problema, não tem como escapar. Pois é. Para onde quer que se voltem, estarão cobertos de veneno. Metais macios vão deixá-los loucos. Confissão.
Aqui é uma confissão aberta. Aqui. John D. Rockefeller. Aqui para vocês. Acabei de voltar de Genebra, diretor da sede da ONU, e posso dizer uma coisa. Aqui, meus amigos, lembre-se que os Estados Unidos já saiu da OMS. Loirão busca enfraquecer a organização. Então já é o primeiro passo para sair da ONU. Então isso já está em curso. Está em sérios apuros. Pânico causa desespero. Você vê aqui, eles estão perdendo terreno. Eles estão fazendo de tudo que podem para salvar a situação, porque somos nós que estamos os atingindo duramente. Verdade. O diretor-geral, o Tedros, conhece ele? Tedros, está no controle total, enquanto o Loirão lidera a campanha para tirar os Estados Unidos e agora e outros países dessa instituição, inclusive a própria Argentina já aderiu à mesma posição do Loirão. Não foi um bom dia para a administração, disse a democrata da Flórida, Jared Moskowitz, da CNN. Se você observar o tráfego na internet em torno do lançamento de Epstein, nunca vi que a esquerda e a direita se uniram ao mesmo tempo por causa do fracasso do lançamento. Verdade. Enquanto isso, o ator de Hollywood, o Jenny Hawkman, como pronuncia isso aqui mesmo, Eliette? Eliette? É Jenny o que mesmo? Eu esqueci, o pior é que eu fiquei ensaiando a semana toda. Como que é? Jenny? O ator americano, Hackman, estava prestes a revelar a lista de Epstein antes de ser desencarnado. A notícia atingiu todo mundo como um soco no estômago. Jenny, a lenda da velha escola de Hollywood, que estrelou Operação França, os Imperdoáveis e até mesmo o Superman, havia desencarnado, encontrando em sua casa em Santa Fé ao lado de sua esposa. Fontes do Pentágono dizem que Jenny seria a primeira testemunha do Departamento de Justiça do FBI no caso de Hollywood. Não posso nem falar aqui. Pois bem. Sombra de Esdra. Enquanto isso, a deputada Ana Paulina Luna confirma que o chefe do FBI New York Field Office, James Denner, foi afastado por obstruir a divulgação dos documentos de Epstein. Ele revela que o relatório está marcado para amanhã, onde ela espera obter um cronograma e resposta sobre os próximos lançamentos de arquivos de Epstein. Fantástico. Então a coisa está em andamento, uma grande novela sobre esses arquivos, mas parece que está chegando. Está chegando. O desonrado agente do FBI, James Denny, que acabou de renunciar, estava sentado em arquivos de Epstein, contendo evidências contundentes contra políticos, celebridades e outras figuras poderosas. Os arquivos restantes incluem a filmagem de vigilância, gravações de áudio e fotos. A próxima na fila para a remoção deve ser a Lauren Comer, filha do James Comer, que ainda ocupa uma posição chave no mesmo escritório. Os dias em Israel podia esconder a verdade. Os dias em Israel podia esconder a verdade, estão acabando rapidamente. Não tem mais como esconder a verdade. Fontes da Mossad afirmam que o cessar-fogo em Gaza e a troca de reféns representa, na verdade, uma derrota militar completa para Israel. Não lhes resta mais nada. É tudo uma farsa, dizem as fontes. Verdade. Ainda mais agora com as tropas americanas ocupando Gaza e garantindo o cessar-fogo. Então, os planos belicistas do Natinho simplesmente se desfizeram. Para nossa alegria, e muito em breve ele será deposto. Sem falar, é bom frisar aqui que ele responde a vários processos internos dentro de Israel, por corrupção. A população da Usante, em 1993, era de 53 milhões de pessoas, para quem não sabe. Hoje, segundo algumas estimativas, seu número é de apenas 18 milhões. Uma parte significativa da população fugiu para a União Europeia ou para o URSS, mas cerca de 1,5 milhões de homens usantianos de idade militar foram desencarnados. Agora, a maior parte das melhores terras da Usante é controlada por empresas como Vanguard, BlackRock e Wall Street. É bem interessante. Enquanto isso, meus amigos, autoridades federais derrubaram uma das maiores redes de comércio, infelizmente, de pessoas, responsável pelo contrabando de mais de 20 mil imigrantes ilegais. Está aqui para vocês a fonte. Incluindo pequenos, para os Estados Unidos. O líder da Guatemala é o Eduardo Domingo Renault Mantu, conhecido como Turco. E seu braço direito, Cristobal Mejia Chac, foram presos.
e conectados a uma organização criminosa transnacional. Interessante. Transnacional, que atua em vários países do mundo. Os homens enfrentam prisão perpétua e até mesmo a possibilidade de pena capital nos Estados Unidos. A coisa está andando de verdade. É bom salientar aqui que existem várias redes, tá, meus amigos? Existem redes, porque existem redes na superfície, existem redes também que trabalham para o mundo underground, que é um pouco mais difícil de chegar, porque eles utilizam tecnologia exótica, né? Então um pouquinho mais complicado, como vocês vão perceber, porque no caso eles utilizam discos voadores para comercializar pessoas. É só ver o depoimento do Michael Herrera. Existe um documento também que vazou de uma organização, de um think tank, né? Uma organização de uma empresa contratada dos Estados Unidos, no caso, uma corporação aeroespacial, e o Dr. Gui até mostrou esse documento, vou mostrar para vocês também, onde eles confessam que grande parte do comércio que acontece no mundo é feito em discos voadores, que é um álibi perfeito. É um álibi perfeito para você levar muamba, para você poder levar pequenos sem estar sob o escrutínio da justiça. Então isso acontece em vários níveis. Então existe no nível da superfície, mas também existe no nível onde eles utilizam tecnologia superior exótica, nos porões do Serviço Espacial, para ser mais preciso, nos sites negros. Mas já está acontecendo essa limpeza na superfície, que já é um bom sinal para chegar realmente a desmantelar essa estrutura em todas as suas camadas. Fonte. Código oculto. Dragão, a Shin, descobre uma fonte de energia praticamente ilimitada. Repetindo, Shin descobre uma fonte de energia praticamente ilimitada. Poderia abastecer o país por 60 mil anos. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. 60 mil anos. Estamos vendo, estamos presenciando a pressão da Shin para a liberação de energia livre diante dos nossos olhos. A Shin descobriu uma fonte de energia ilimitada que pode fornecer combustível. Olha aqui, por 60 mil anos. Até 1 milhão de toneladas de tório. É isso que nós estamos referindo, esse mineral. Tório. Cientistas estimam que o complexo de mineração poderia produzir 1 milhão de toneladas de tório se totalmente explorado. Relata a Washington Post, que obteve um relatório desclassificado da pesquisa. O estudo diz que os recursos do tório nos resíduos de mineração do país permanecem intactos. E se extraídos corretamente, podem ser grandes o suficientes para acabar com a dependência mundial de combustíveis fósseis. Dependência mundial de combustíveis fósseis. É bom salientar aqui, o próprio Dr. Steve Greer fala isso, meus amigos, que a base da economia, que é controlada, da estrutura econômica, que é controlada pelos financistas do mundo, é o combustível fóssil. Esse mercado envolve trilhões e trilhões de dólares, maior que o PIB de qualquer país do mundo. Então, esta é a base da estrutura do sistema econômico espúrio. Acabar com essa economia de combustível fóssil é simplesmente decretar o desencarne dessa estrutura de poder. Seria a derrocada final deles. Definitiva. E a China está falando, Estados Unidos, é bom revelar as bobinas Tesla. É bom revelar a energia livre, a energia do ponto zero. Lembrando que esta forma de energia não é ainda gratuita, mas seria muito barato, muito barato. Como os senhores irão perceber, e as senhoras, você poderia abastecer um barco transatlântico e ele seria reabastecido depois de anos. Então, supostamente, se isso fosse usado para o seu carro, você iria abastecer o seu carro e depois iria reabastecer ele só depois de 2 anos. Então, o custo seria muito baixo de combustível. Sem falar que ele não é poluente. Ele não ameaça o meio ambiente. Então é maravilhoso. É uma forma de energia similar ao hélio 3, por exemplo, que foi sugerido pelo David Adair. Só que o hélio 3 está na Lua. Então o hélio 3 não é muito acessível, não é viável. Mas este tório aqui, esse mineral, tório, é acessível sim. O geólogo afirma, imagine navios de carga movidos por jatos de tamanho de containers, cruzando oceanos por ano, sem reabastecimento. Sem reabastecimento. Um pesquisador de Pequim que falou sobre condições de anonimato disse
Aqui é a fonte, a Sul China Post, abre aspas, por mais de um século, nações vêm travando batalhas por combustíveis fósseis. Verdade, é uma das causas das guerras, inclusive petróleo. Só vê a batalha do Iraque, outras batalhas do Afeganistão, é uma das causas das batalhas intermináveis. Acontece que fonte inesgotável de energia está bem debaixo dos nossos pés. O tório é mais facilmente encontrado na natureza do que o urânio. E de acordo com a Associação Nuclear Mundial, ele também pode gerar 200 vezes mais energia do que o urânio. E ele tem uma radiação que é tranquila, tá? Não é igual ao urânio, não. Bem diferente. Não é um reator nuclear igual ao urânio. Bem interessante. O risco, inclusive, de acidente é mínimo também. O que é curioso é que 3 anos atrás, para ser mais preciso, a China quase declarou a existência dos extraterrestres. E está aqui para você. China diz ter encontrado sinais de civilizações extraterrestres. Como uma forma de pressionar os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos têm poder midiático que a China não tem e nem a Rússia tem. De influência. Então, quando os Estados Unidos falam, o mundo para ouvir. Diferente da China, diferente do urso. Porque a credibilidade dos Estados Unidos está em outro patamar. Isso é óbvio. Isso é notório. Todo mundo está sabendo. Então, a China está pressionando. Por que a China não fala sobre extraterrestres? Aqui, doutora Karen Rose, secretária do Elna Van Braun, que foi testemunha do Disclosure de 2001, presidido pelo Dr. Greer, National Press Club. Sou uma conselheira oficial da China. Conversei com muitas pessoas de lá e sinto que ela sabe o segredo, sabe da existência dos nossos amigos extraterrestres. Mas sendo que considera ser o reino do meio, elas esperam que outros países, incluindo os Estados Unidos, se apresentem. Eles não são os que chamariam de iniciadores de algo tão poderoso. Mas eles são grandes buscadores da verdade e trabalham nessas questões. Significa que eles estão esperando aqui numa entrevista, tá? Olha só como o entrevistador falou para a Karen Rose. Significa que eles estão esperando que os Estados Unidos realizem aquela conferência de imprensa global de todos os séculos para dizer que não estamos sozinhos no universo e agora vamos apresentá-los diante de entidades biológicas extraterrestres? Na verdade, resposta da Karen Rose. Na verdade, anos atrás, um dos cientistas chineses de uma universidade me disse que era isso que eles estavam esperando. E eu disse, bem, se vocês sabem da verdade, se vocês sabem dos extraterrestres, por que não tornam isso público? Eles disseram, respostas dos chineses. Bem, nós esperamos porque nós consideramos o reino do meio e não queremos ser agressivos de forma alguma, embora a China tenha sido identificada como um dos potenciais inimigos dos Estados Unidos. Impressionante. E isso aqui, meus amigos, foi no final do ano passado. China fará declaração importante para a humanidade na sexta-feira. Chamou toda a atenção e não falaram nada. Interessante. Interessante, mas isso aqui é uma forma de pressão. Eu falei para vocês, a China estava pressionando. Porque muito provavelmente a China não tomaria a iniciativa de alavancar a divulgação por si só. Impressionante. Segundo o recado direto dos Estados Unidos, evitar acusações. Por exemplo, um ponto crucial dessa movimentação envolvendo as recentes acusações de espionagem com drones, a China estaria enviando, lembra do surto de drones em Nova Jersey, no Reino Unido e outras partes dos Estados Unidos e do mundo. A China estaria enviando um claro recado para os Estados Unidos, para suas autoridades de segurança nacional, a DS, evitar usar os avistamentos de OVNIs ou drones como pretexto para culpar a China ou o urso por espionagem. Em um momento de tensões globais crescentes, tal acusação poderia aumentar a já delicada relação entre o Ocidente e o Oriente, escalando para uma possível batalha. Verdade. Ao ameaçar divulgar informações sobre OVNIs, a China estaria utilizando uma estratégia de pressão, mostrando que não aceitará ser apontada como culpada pelo surto de drones ou outros fenômenos aéreos. 4. 3. Pressão sobre Loirão é corrida pela divulgação. Outro aspecto levantado por Demis Viana, aqui estou apresentando para vocês o artigo do Olhar Digital, do Eduardo MacGregor, né? Um abraço para você, que é o jornalista Eduardo MacGregor. Nós temos um blog, para quem não sabe, uma coluna, melhor dizendo, uma coluna no blog Olhar Digital, ok? Outro aspecto levantado por Demis Viana envolve o ex-presidente dos Estados Unidos, Loirão, e o urso e a China, de acordo com as especulações, estão impacientes com a demora dos Estados Unidos em avançar com o processo de divulgação sobre os OVNIs e querem que Trump
que em sua administração lidou com várias especulações sobre o assunto, apresse este movimento. Ambas as potências estão saturadas de manter esse segredo. E acredito que os Estados Unidos seriam os principais responsáveis por trazer esse tema à luz pública, especialmente por sua capacidade de mobilizar a mídia global de maneira mais eficaz. Verdade. Enquanto aguardamos os próximos passos, fica claro que o jogo político, midiático por trás das revelações sobre OVNIs está se intensificando. Caso a China realmente quebre esse silêncio nessa sexta-feira, poderemos estar prestes a testemunhar uma reviravolta histórica no campo ufológico. Mas isso não aconteceu. Eu já imaginava que era apenas uma forma de pressão, e a pressão continua. Porque assim, meus amigos, revelação de extraterrestre é igual revelação de tecnologias. Aliás, as tecnologias suprimidas estão estritamente relacionadas com o grande segredo desde sempre. Isso aí não é novidade nenhuma. Primeiro ponto, acho que a Rússia está pressionando os Estados Unidos para reiniciar o processo de divulgação pelo poder midiático superior. Ponto 2, isso é um recado para a DS americano não acusar a China. Ponto 3, isso é um recado para Loirão se apressar no processo da divulgação. Verdade. A China e a Rússia trabalham no programa secreto espacial há muito tempo, mas sempre teve acordos com líderes de projetos obscuros para manter isso em segredo. No entanto, a China está sinalizando que não quer mais cumprir esse acordo. Rasgou o acordo. Dr. Greer acredita que a Rússia está pressionando os Estados Unidos nesse momento para que tome uma atitude em relação a isso, ou ela mesma o fará. Claro que o poder midiático dos Estados Unidos é incomparavelmente superior. No entanto, não podemos dar tempo para que os trevosos construam sua falsa narrativa. Putin supostamente teria dado um prazo para Loirão iniciar com a revelação. Para tanto, ele teria que ter força política e desmontar a burocracia não eleita que trabalha para a false flag. E é justamente isso que o Loirão está fazendo neste momento, junto com o Doge do Elonzinho, onde a US8 foi exposta, onde bilhões e bilhões de dólares, é bom frisar que vai chegar nos trilhões, o próprio Elonzinho já sinalizou isso, 4,7 trilhões que não podem ser rastreados da Receita Federal dos Estados Unidos. Aos poucos, o cerco está se fechando. E é claro que o Putin sabe que o Loirão precisa de tempo para conseguir desmantelar toda essa estrutura que tem várias camadas de poder. E o próprio Putin, a própria China, parte da China, porque é bom entender que também existe Deep State lá que tem uma influência muito grande, mas estão cooperando, os chapéus brancos estão cooperando para acelerar esse processo, porque o QG, o grande QG dessas operações ilegais, tem como sede aonde? Nos Estados Unidos. Ali estão os principais sites negros. Ali estão alojados os Majestic 12. Então, ali é o epicentro das operações globais. Estão compreendendo? Então, isto é realmente impressionante, sensacional. E isso também já é uma sinalização que todo o modelo econômico baseado em combustível fóssil está com seus dias contados. Quando a China faz esse pronunciamento, está dizendo para o quê? Para BlackRock, Wall Street, vocês estão acabados. Nós não vamos trabalhar mais para vocês. Nós vamos continuar ao lado de Putin e vamos fazer um acordo com o Loirão. É isso, meus amigos. O início de uma nova era, de um novo mundo que está sendo construído diante dos nossos olhos. E nós somos privilegiados, porque somos testemunhas oculares dessa grande transformação. Gratidão, gratidão, e a Cúria Matê, criando esse portal entre o céu e a terra.